Louvado seja o Eterno. Amém? Tá, que maravilha, né? Uma manhã que traz esta oportunidade para todos nós. É muito importante você ter o entendimento que não é Deus que precisa de nós, somos nós que precisamos de Deus. Ai de mim, ai de você, se Deus não nos abençoar. Parece que tem um carro ali na frente da garagem, ali do lado, ali a pessoa está falando lá, veja lá alguém, o que está acontecendo. Amém. Então, eu falei até num videozinho agora pela manhã, que o mundo perdido, o mundo mau, o mundo profano, o mundo idólatra, precisa de Jesus Cristo. O mundo precisa do Salvador, Jesus Cristo. Então, a igreja não salva, a educação não salva, os políticos não salvam, mas Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Ele é o Salvador que Deus providenciou. Então, o mundo está caminhando com passadas largas para o abismo eterno, para a condenação eterna. E precisa de Jesus Cristo, que é o único que pode salvar a alma humana, ninguém mais. Então, se por um lado o mundo precisa de Jesus Cristo, a igreja precisa do Espírito Santo. A igreja já tem Jesus, já recebeu Jesus como Senhor, como Salvador. O salvo, ele é salvo porque ele recebeu o Salvador que Deus enviou, o seu Filho Jesus Cristo. O mundo precisa de Jesus Cristo, agora a igreja precisa do Espírito Santo. Olha o que o Senhor Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos. E por quê? Porque sozinhos nós não vamos conseguir. Sem a ajuda do Espírito Santo ninguém conseguiu antes de nós. E sem a ajuda do Espírito Santo ninguém vai conseguir nos dias atuais. E ninguém vai conseguir depois de nós. Então o Senhor Jesus, ele sabendo o desafio que é viver nesse mundo, ele alertou os discípulos: vocês precisam da ajuda do Espírito Santo. Escute cuidadosamente: nenhum homem, nenhuma mulher nesse mundo consegue viver o projeto que Deus tem para a sua vida sem a ajuda do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos aparelha, é Ele que nos capacita para fazermos a vontade de Deus. Então, não se iluda. Você, sem a ajuda do Espírito Santo, sem buscar uma afinidade com o Espírito Santo, você não irá viver a vida cristã conforme Deus quer que você viva. Você sempre vai ficar aquém. Está me ouvindo? E eu tenho colocado para os nossos pastores a reunião mais importante da semana em nosso ministério. É esta reunião. É a reunião do Espírito Santo. É a reunião em que a pessoa não vem para buscar as bênçãos, ela vem para buscar o abençoador. Está me ouvindo? Eu me lembro quando criança, e não faz muito tempo, na escola, lá no início, tinha uma história na cartilha, tinha cartilha para a gente aprender a ler, e tinha uma história da galinha dos ovos de ouro. Quem já ouviu falar dessa história? Vocês são velhos também, hein? Meu Deus do céu. Então era a história da galinha que punha ovos de ouro. Eu era um menino, e um dos meus coleguinhas disse: eu queria ter um ovo de ouro desse. Eu disse: eu queria ter a galinha. Por quê? Porque se você tem um ovo, você só tem um ovo de ouro. Mas se você tiver a galinha dos ovos de ouro, você tem, todo dia você vai ter ovos de ouro. Eu era um menino. Agora, o que isso tem a ver comigo e com você em relação a Deus, em relação ao Espírito Santo? Uma coisa é você ter a bênção de Deus, a outra coisa é você ter o próprio Deus na sua vida. Está me ouvindo? Se você tem a bênção, você tem a bênção. Mas se você tem o abençoador, você tem bênção todo dia e toda hora, conforme as suas necessidades. Então eu quero aqui na primeira reunião, Bom Dia Espírito Santo do ano, desafiar você a considerar esta reunião como a mais importante, não somente para a igreja, mas principalmente para a sua espiritualidade. Eu disse ontem à noite aqui: você tem o seu automóvel, e quando você passa no posto de gasolina, você enche o tanque. Eu te pergunto, uma vez cheio para sempre o tanque do seu automóvel? Ou você frequentemente tem que passar no posto para reabastecer o seu carro? A caixa d'água da sua casa, uma vez cheia para sempre? É assim? Ou todo dia tem que ficar caindo água nela ali? Porque vai gastando. A mesma coisa. Por isso a palavra do Eterno diz: as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Então todo dia nós precisamos do renovo. Nós precisamos nos reabastecermos, encostar na bomba de Deus para encher o tanque. Amém? Eu não vou dizer o nome, mas tem um dos nossos que eu já peguei carona com ele no carro.
E toda vez o carro está na reserva, está com aquela luzinha acesa. Eu fico com o coração na mão, eu falo, rapaz, e vai dar para a gente chegar lá? Ele fala, não, não se preocupa não. O carro só anda na reserva. Eu falo, meu Deus do céu, por que não põe uma quantia que traga segurança? Porque de repente vai deixar na mão. Já aconteceu com você? Você pensa que vai dar para chegar e você fica no meio do caminho? Você não chega? Isso tem a ver com o Espírito Santo. Às vezes você pensa que você está na reserva, está com a luzinha acesa ali, e você pensa que vai dar para chegar. E você pode ficar pelo meio do caminho. Olha a parábola das 10 virgens que Jesus contou. Tinham 5 prudentes, 5 que estavam levando o propósito a sério. E elas tinham as lamparinas abastecidas. E tinham 5 negligentes, 5 nécias. E quando o noivo chegou, foi um desespero para aquelas que não estavam abastecidas as suas lamparinas. Compreende o que eu estou falando? Então nós estamos vivendo na véspera da volta de Jesus. É uma contagem regressiva. Já é quase meia-noite no relógio de Deus. Daqui a pouco a trombeta vai soar. E muitas pessoas estão ignorando a importância da ajuda do Espírito Santo para chegarem até o fim, para concluírem a jornada, para concluírem o propósito. Então, esta é a reunião mais importante para a sua espiritualidade. Por quê? Repito, não é a reunião que a gente tem como pauta buscar as bênçãos de Deus. A pauta dessa reunião é buscar a plenitude do Espírito Santo. É buscar o próprio Deus. Eu vou dizer uma coisa aqui, quanto mais de Deus tiver na sua vida, mais bem-sucedido você será, mais bem-sucedida você será, no que diz respeito ao plano, o propósito de Deus para a sua vida. Tem alguém aí, não? Então considere isso. É o dia de você encher o tanque. Diga quem está ao seu lado, diga, hoje você vai encher o tanque. Amém? Escute, olha aqui, me ajuda aqui, pastor Jagel, por gentileza. Eu vou dar um exemplo aqui. Pega esse copo vazio. A pessoa que não conhece a Deus, está por esse mundo, com as costas voltadas para Deus, não está vivendo o propósito, o projeto que Deus tem para a sua vida. Ela está vazia de Deus. Compreende isso? Agora, toda pessoa que toma a decisão por Cristo, todo homem, toda mulher que recebe Jesus como Senhor e como Salvador, essa pessoa passa a ter o Espírito Santo na sua vida. Você pode dizer amém por isso? Todo salvo tem o Espírito Santo. Compreendeu isso? Recebeu Jesus como Senhor e como Salvador, o Espírito Santo passa a habitar essa pessoa, passa a ter o Espírito Santo. Quem entende isso, dá um sinal com a mão. Agora escute-me cuidadosamente, existem os níveis de relacionamento da pessoa com o Espírito Santo. Tem uma pessoa que ela tem o Espírito Santo. Agora tem uma outra pessoa que ela está transbordando do Espírito Santo. Esse é o segundo nível da espiritualidade. Agora, segura a jarra. Agora tem uma terceira pessoa. Lembra da primeira pessoa? Como era a primeira pessoa? Vazia. A segunda pessoa tem o Espírito Santo. A terceira pessoa está cheia do Espírito Santo. E a quarta pessoa, ela está mergulhada no Espírito Santo. Dê um aplauso ao Espírito Santo. Então, são os níveis, são os níveis de relacionamento com o Espírito Santo. Todo salvo, repito, tem o Espírito Santo. Mas nem todo salvo, o Espírito Santo tem ele. Uma coisa é você ter o Espírito Santo, a outra coisa é o Espírito Santo ter você. É o Espírito Santo poder contar com você. É você dar resposta positiva ao propósito, ao plano de Deus para a sua vida. Está me ouvindo? Então tem pessoas, tem um tempo da espiritualidade, que a pessoa busca a igreja com a seguinte consciência: o que é que a igreja pode fazer por mim? Escute cuidadosamente. Tem um tempo da espiritualidade que a pessoa vem para a igreja em busca do que a igreja pode fazer por ela. Agora chega uma hora que a pessoa está na igreja, não mais por conta daquilo que a igreja pode fazer por ela, mas por conta daquilo que ela pode fazer pela igreja do Senhor. É uma outra dimensão, é um outro nível. E como é que você identifica se você de fato, de verdade, está cheia do Espírito Santo? É quando você sai do primário da espiritualidade e você vai para o outro nível. Você não está mais na igreja.
para buscar benefícios. Mas você agora está na igreja para assumir responsabilidades. É outro nível. Isso aconteceu comigo. Isso acontece com gente todo dia e toda hora. Eu vejo as pessoas chegando porque elas estão querendo o que a igreja pode oferecer. Mas chega um momento que eu vejo as pessoas se apresentando, se oferecendo para fazerem alguma coisa pela igreja, fazerem alguma coisa pela obra de Deus. Escute com atenção. Tem um momento da vida da gente que Deus está fazendo uma obra em nós. E com que propósito? Porque Ele tem uma obra para fazer através de nós. Caiu a ficha? Você está no primário da fé, no primário da espiritualidade. Se você está na igreja, na casa de Deus, só por aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Mas você sobe de nível. Você está em outro nível de revelação, de consciência, quando você está para assumir responsabilidades. Deus te concedeu dons, Deus te concedeu talentos, Deus colocou em você potenciais. Eu falo isso vez por outra. Potencial não é o que a gente faz. Potencial é o que a gente pode fazer e não está fazendo. Eu vou dizer de novo, potencial não é o que você faz. Potencial é o que você pode fazer e não está fazendo. Alguém disse que o lugar mais rico de uma cidade não é o banco. O lugar onde estão depositados os tesouros mais valiosos e preciosos não é o cofre do banco, é o cemitério. O cemitério é o lugar mais rico da cidade. Sabe por quê? Porque nos cemitérios estão sepultadas pessoas incríveis, pessoas que tinham potenciais extraordinários, mas que nunca viabilizaram estes potenciais. Estão sepultados pessoas que tinham ideias de empreendimentos fantásticos, lucrativos, para gerar emprego, renda para muitas pessoas, mas que nunca levaram adiante essas ideias, esses empreendimentos. Nos cemitérios estão sepultadas pessoas que tinham livros para serem escritos, para edificar outras pessoas, mas que nunca escreveram esses livros. Estão sepultadas pessoas que tinham canções para serem cantadas, mas que nunca entoaram essas canções. Está me ouvindo? Pessoas com potenciais, pessoas ricas de potenciais, e que se foram, estão sepultadas, e junto com elas foram sepultados os potenciais que elas tinham, e que nunca foram colocados para fora. Gente que foi sepultada com amores para serem vividos, mas que nunca viveram esses amores. Diga quem está ao seu lado, diga, deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Então, uma das razões, a outra razão porque você precisa do Espírito Santo, é porque Ele vai ajudar você a colocar esses potenciais em favor da obra de Deus, em favor do reino de Deus. Não olhe agora, mas aí atrás de você ou na sua frente tem uma pessoa que tem potenciais extraordinários e que está fazendo, mas poderia fazer mais e não está fazendo. Está me ouvindo? Quando eu tive revelação disso, eu me lancei por inteiro, o corpo, a alma e o espírito. Eu ouvi uma médica dizendo, ela trabalhou 20 anos na UTI de um grande hospital numa grande cidade. E ela fez algumas declarações, e entre elas, ela disse que o setor que ela trabalhava era o setor de doentes terminais. Não era uma UTI, a parte que ela trabalhava não era a UTI em que os enfermos tinham esperança pela medicina. Ela trabalhava exatamente no setor das pessoas que estavam literalmente desenganadas pela medicina, que não havia esperança para essas pessoas. A sombra da morte já sobre essas pessoas. Então ela trabalhava lá, e ela assistiu muitos óbitos acontecendo lá. Aquilo era uma rotina, todo dia e toda hora haviam óbitos no setor que ela trabalhava. E ela fez uma declaração, entre outras. Ela disse que ela nunca ouviu dessas pessoas doentes terminais. Ela nunca ouviu de nenhum deles dizendo, eu deveria ter ganhado mais dinheiro. Eu deveria ter colocado mais diplomas na parede, agora eu estou aqui na reta final. Ela nunca ouviu essas coisas. Sabe o que ela ouviu? Declarações lá no leito de morte. Pessoas dizendo, eu deveria ter abraçado mais. Eu deveria ter curtido mais os relacionamentos, as pessoas. Eu deveria ter valorizado mais as pessoas do contexto da minha vida. Você compreende o que eu estou falando? Isso é sério. Qual é o problema da maioria das pessoas que está na igreja? E quando eu falo igreja, não é só essa aqui. Todas elas que estão pregando a palavra de Deus, igrejas evangélicas. Qual é o problema?
a maioria não acredita em céu, não acredita que tem um céu glorioso nos esperando no final da jornada. E essa mesma maioria não acredita que tem um inferno eterno, um sofrimento eterno, esperando os perdidos, esperando os pecadores. Se você de fato, de verdade, acreditasse que tem um céu glorioso esperando, que tem um inferno ardendo e fogo esperando o perdido, você se lançaria por inteira na obra de Deus. Você não perderia a oportunidade de falar do amor de Deus para as pessoas no seu dia a dia, de falar da graça de Deus, de falar da tão grande salvação que Deus providenciou na cruz do Calvário. Mas você não fala nada. As pessoas estão indo para o inferno, passando por você todo dia e toda hora. Você tem familiares que você não abre a boca, você tem vizinhos que você não abre a boca para falar da graça de Deus, você tem lá no seu trabalho as pessoas que estão indo para o sofrimento eterno. Mas por que você não fala? Porque você não acredita que tem um inferno de fato e de verdade. Você não acredita que tem um céu de fato e de verdade. E que o final da nossa jornada aqui, o que vai contar, não é quanto dinheiro a gente acumulou, quantos bens, não é quantos diplomas a gente acumulou, não é a nossa posição na sociedade. O que vai contar lá no final da jornada, na hora que a bandeira quadriculada bater, que acabou a corrida para você, o que vai contar é se você permaneceu fiel naquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. É se você foi canal dessa salvação para outras pessoas. Então, isso é sério. Durma com barulho desses. Deus está fazendo uma obra em você, porque Ele tem uma obra para fazer através de você. Você pode dizer amém por isso? Hoje que trouxeram a Bíblia, isso foi só a introdução. Abra a sua Bíblia, Evangelho conforme escreveu João, no capítulo 6. Evangelho de João, no capítulo 6, o verso 28. Meu Deus! Os discípulos foram comissionados para fazerem a obra de Deus. Só que Jesus os alertou, Ele disse: vocês fiquem em Jerusalém, não comecem agora. Não deem um passo para fazerem a obra, até que o Espírito Santo venha sobre vocês. Estão lembrados? Você já leu a Bíblia? O livro dos Atos dos Apóstolos. Eu tenho isso comigo. O livro dos Atos dos Apóstolos. Ele vai até o capítulo 28. Isso em nossa Bíblia. Mas eu acredito que ele continua sendo escrito no céu, porque a obra de Deus continua. Os atos da igreja estão acontecendo por esse mundo afora. Está me ouvindo? Evangelho conforme escreveu João, capítulo 6, o verso 28. Todos encontraram? A palavra do Eterno diz assim: dirigiram-se, pois, a Ele, dirigiram-se a Jesus Cristo, algumas pessoas, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? O que faremos? Escute. Eu repito, Deus está realizando uma obra em você, porque Ele tem uma obra para realizar através de você. Você acredita nisso que eu estou falando? Então Deus não somente, Ele te salvou, mas Ele te salvou para que você seja um instrumento de salvação de outras pessoas. Eu entendi isso lá atrás. Eu não sou um pastor porque eu sou um profissional, não é minha profissão, é minha vocação, é o meu chamado. Eu discerni o propósito de Deus para a minha vida. Eu poderia estar me dando muito bem profissionalmente em qualquer área da sociedade. Eu poderia estar ganhando muito dinheiro, porque eu não sou besta nada. Você pensa que eu sou. Então eu poderia estar em qualquer segmento promissor na sociedade. Só que, e daí? Lembra lá na UTI de doentes terminais? Nenhum deles falou: ou lamento. É porque que não acudiu mais, porque que não socorreu mais, porque que não fez mais, porque que não ajudou mais, porque que não abraçou mais. Então, Deus está fazendo uma obra em nós, e aqui eles discerniram que a obra que Deus estava fazendo, realizando em suas vidas, era porque Deus tinha uma obra para realizar através deles. Então eles fazem a pergunta: o que nós vamos fazer para realizarmos as obras de Deus? Você já parou para pensar nisso? Você não pode viver a ilusão de que você vai fazer a obra no aleatório, pela sua própria vontade.
O que devemos fazer para realizarmos as obras de Deus? Ponto número 1. Volto no que eu disse. Não cometa a loucura de fazer a obra de Deus sem considerar a ajuda do Espírito Santo, sem considerar a parceria com o Espírito Santo. Foi isso que Jesus disse aos discípulos: vocês vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ele disse no evangelho de Marcos: em meu nome vocês vão expelir demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Só que Jesus disse: fiquem em Jerusalém. Não vão agora. Vocês precisam do Espírito Santo. Jesus disse: eu vou enviar o ajudador, eu vou enviar o consolador, o confortador, eu vou enviar o guia, eu vou enviar o advogado, eu vou enviar o amigo, eu vou enviar aquele que vai estar com vocês até a consolidação da vocação, do chamado, até a consumação dos séculos. Está me ouvindo? Todo dia eu oro a Deus, eu falo: ó Deus, me renova. Eu converso com o Espírito Santo, eu digo: Espírito Santo, encontro a Ele, está me ouvindo? E peço a sua ajuda. Você já imaginou alguém que está com você o tempo todo? Jesus disse: Ele estará para sempre com vocês. Já imaginou alguém que está com você o dia todo e você não conversa com essa pessoa? Aí você diz: ah, mas, amém, Jesus, Ele é o Salvador. Só que Ele disse: eu vou voltar para o meu Pai, e eu vou enviar um semelhante a mim. Jesus é o Salvador, mas o Espírito Santo é aquele que nos ajuda a permanecermos salvos. Está me ouvindo? Deus não te salvou só para você ser salvo. Deus te salvou para você ser instrumento de salvação de outras pessoas. Agora, qual é a grande questão? E Deus me revelou isso lá atrás, e eu tenho louvado ao Eterno por isso, e eu falo isso frequentemente. Quando a gente é canal de salvação para outras pessoas, a gente está consolidando a nossa salvação. Está me ouvindo? Eu vou te dar um exemplo. Onde estaria eu se eu tivesse permanecido no banco da igreja? Eu, graças a Deus, cheguei para a presença de Deus com 5 anos de idade. Amém? Louvado seja o Senhor. 5 anos de idade, escola bíblica, a sala dos cordeirinhos de Jesus. Lá começou o meu seminário. Lá eu aprendi as histórias dos heróis da fé. Tinha a cartilha das crianças e as histórias estavam ali. Eu estava aprendendo na linguagem das crianças. Então, lá foi o meu início. Está me ouvindo? Cresci na presença de Deus. Louvado seja o Eterno. Mas chegou um momento que eu entendi que eu precisava me lançar para que outras pessoas também fossem alcançadas. E eu estava pensando: onde estaria eu hoje? Eu era menino, fui crescendo e crescendo na graça, no conhecimento. Se eu permanecesse sentado na igreja, assistindo. Está me ouvindo? O membro assiste, o discípulo ajuda a fazer acontecer. O membro, ele está em busca de benefícios. O discípulo está em busca de assumir responsabilidades. Eu concluí, eu disse: eu não quero ser um membro, eu quero ser um discípulo. O membro, por qualquer coisa, ele sai, ele fala: vou sair dessa igreja. O discípulo, haja o que houver, venha o que vier. Ele floresce onde ele foi plantado. Amém, gente? Meu Deus, emudeceu todo mundo. Eu falei, né, que eu ia soltar uma bomba aqui hoje. Estão me ouvindo? Então, onde estaria Daniel Elias Fernandes, o irmão Daniel? Eu seria o irmão Daniel. Chega na igreja, senta, e aí já começa a pôr defeito, e a irmã canta desafinado. E o som não está bom. E o cabelo do pastor está arrepiado. E o pastor está barbudo. Eu ia estar sentado na igreja e só mirando as fraquezas, os defeitos. Eu vou te falar uma coisa: toda vez que você enxergar um defeito na igreja, uma necessidade, uma carência, Deus está te mostrando isso, porque Ele está contando com você para ser um suporte, para ser um canal de ajuda. E aquelas 2 irmãs que vieram essa semana marcaram, agendaram, nós de outra igreja.
E agendaram, nós sentamos com elas aqui, e elas começaram a descarregar aquele tanto de problema na igreja, de defeito do pastor, a pastora, e não sei o quê. E queriam que a gente avalizasse essas declarações. Eu fiquei escutando. E entre outras coisas, eu disse: irmãs, a senhora tem quanto tempo de evangelho? Eu tenho 8 anos. E a outra falou: eu tenho 20. E o peito cheio. Eu falei: quando Deus permite uma pessoa ver problema na igreja, defeito na igreja, é porque Deus está contando com essa pessoa para ser um suporte. É porque Deus está contando que você seja necessário ali, está te mostrando que você é necessário. Deus não mostraria se Ele não contasse com você. Quando a Bíblia Sagrada diz: suportai-vos uns aos outros em amor, não é você tolerar as pessoas que têm fraquezas, que têm debilidades, mas é você dar suporte. O original, suportai-vos, não é tolerai-vos. Eu tenho que tolerar essa irmã cantando, esse irmão, eu tenho que tolerar esse bispo Daniel pregando. 1h30 de pregação, eu tenho que tolerar ele. Não, suportai-vos significa dar suporte. Está pregando? Fique intercedendo. Deus, usa o teu filho, usa a tua filha, que no abrir e fechar da boca dele, dela, não seja ele, mas seja o Senhor. Dá suporte em oração, dá cobertura. Então, volto lá no insulto, no assunto. Onde estaria eu? Você já parou para pensar? Talvez eu queria ser médico. Eu prestando vestibular para medicina, mas incomodado. Eu falei: meu Deus do céu, as pessoas precisam serem salvas. Elas precisam conhecer essa graça maravilhosa em Cristo Jesus. Então, eu rasguei a minha agenda e falei: eu quero viver a agenda de Deus. Estão compreendendo? E eu me lancei por inteiro, o corpo, a alma e o espírito. Eu não estou falando de perfeição. Vocês vão ver muitas fraquezas em mim. Não, são poucas. E quem sabe de todas elas, da maioria delas, é a mulher que dorme comigo. É porque é na casa da gente que a gente tira a capa do Batman, que a gente deixa de ser o super-herói e a gente vira a gente mesmo. Estão compreendendo? Então, alguém disse que de perto, alguém disse que de longe ninguém é normal. Aliás, de perto ninguém é normal. Estão me ouvindo? De perto ninguém é normal. Aí você começa a ver as fraquezas, as debilidades. Você começa a ver. Mas por que Deus permite que você veja? Para você ser suporte. Não é para você tolerar. Você é casada? Casado? O seu cônjuge tem fraquezas, debilidades. Eu tenho que tolerar esse cônjuge. Não, você tem que dar suporte nas suas fraquezas, nas suas debilidades. Você já parou para pensar por que a família da gente é formada por pessoas diferentes? Você já pensou? Um é Vasco, o outro é Flamengo, o outro é... Você já parou para pensar nisso? Que um tem um temperamento, o outro tem outro temperamento. Um gosta do azul, o outro gosta do vermelho, o outro... Um é PT, o outro é direita, radical extremista. Aí você está num contexto de família, de gente diferente. Por que Deus faz isso com a gente? Uma pessoa diz: por que eu tive que nascer numa família dessa? Só de gente problemática. Porque é uma coisa, tem gente que tem problema e tem gente que é problemática. E por que Deus permite isso? E a gente está numa família assim, para a gente ser lapidado, para a gente ser lixado, para a gente ter oportunidade, não de tolerar, mas de suportar, dando suporte, na fraqueza, na debilidade. Por isso que Jesus Cristo, no Sermão do Monte, a maioria não entendeu, do capítulo 5 ao 7 de Mateus, ali está a constituição do reino, a constituição da igreja. Se te baterem numa face, o que faz? Dá a outra. Se te obrigar a andar 1 milha, vai 2. Se te pedir a túnica, dá a capa também. Estão vendo? O que é isso? A oração do Pai Nosso. Quando a gente ora: Deus, livrai-nos do mal. Sabe o que está por trás disso aí? A maior maldade do mal não é o mal que ele faz na sua vida. A maior maldade que o mal pode fazer na vida de uma pessoa é tornar essa pessoa má. Enquanto o mal está fazendo mal na sua vida, contra a sua vida, é uma coisa. Mas na hora que o mal consegue transformar você numa pessoa má, numa pessoa cruel, numa pessoa vingativa, numa pessoa que não tem disposição para dar suporte. Eu estava orando e o Espírito Santo me mostrou isso.
longe de nós nos tornarmos pessoas más. Agora, como é que você sabe que você não é uma pessoa má? Você é uma pessoa boa. Não basta você não ser uma pessoa má, você precisa ser uma pessoa boa. Como é que você sabe que você é uma pessoa boa? Quando você está pela vida para fazer o bem para as pessoas. E o maior bem que você pode fazer pelas pessoas é apresentar a elas o plano de salvação que Deus providenciou. Esse é o maior bem que você pode fazer pelas pessoas à sua volta. Exatamente, o maduro madurou, né? Aí o Trump veio e colheu ele, está maduro. Um cara mau. E você vê esses líderes socialistas pelo mundo todo. Eles têm aparência de piedade, aparência de bem, que estão ajudando os pobres, tirando da pobreza. Mas por trás disso, o pano de fundo é maquiavélico. São pessoas más. Você vê um tribunal que condena o inocente e inocenta o culpado. São pessoas más, travestidas de pessoas que estão defendendo a justiça, defendendo a democracia, só se for demoniocracia. Está compreendendo? Como é que você sabe que você é uma pessoa boa? Não basta ser mal. Eu não faço o mal para ninguém. Mas quando você não faz o bem, você sabe o que a palavra do Eterno diz? Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Existe uma concepção de pecado na mente da maioria dos cristãos pelo mundo afora, que pecado é só fazer o errado. Tem alguém fazendo o errado, lá, está fazendo o errado. Mas a Bíblia Sagrada está dizendo, quando você sabe que tem que fazer o bem, o certo, e não faz, você está no mesmo nível daquele que está fazendo o errado. Você está pecando também. E qual é o maior bem que alguém pode fazer por alguém? É apresentar Jesus Cristo para essa pessoa. Esse é o bem eterno. Esse é o bem que vai livrar a pessoa do sofrimento eterno. Você não faz o bem de fato e de verdade se você não apresentar o Salvador para o perdido, se você não ajudar as pessoas, não assessorar as pessoas na sua espiritualidade, na sua fé. Amém? Tem alguém aí, não? Tem gente que parece que levou um soco no estômago. Então eu cheguei no ponto. Nós estamos assumindo a direção da igreja. Hoje é dia 4. 4 dias hoje. E com a gente, a banda toca diferente. Glória a Deus pelo pastor Alexandre, a pastora Mariene e pelos pastores que trabalharam na igreja até agora. Louvado seja o Eterno, cada um dando a sua contribuição. Mas nós vamos afundar o prego um pouco mais. Está me ouvindo? E quem não concordar, pede para sair. Pede para sair, porque ou a gente vai agradar a Deus, ou a gente vai fazer a vontade de Deus para a igreja. Ou então a gente estará desqualificado pelo próprio Deus. Sabe qual é o absurdo dos absurdos em relação à igreja moderna? Eu tenho as reuniões com os nossos pastores, e lá está aqui o pastor Gesel que sabe. Eu leio o ABC da onça para os pastores. Não passo a mão na cabeça, escute cuidadosamente. Eu não sou o seu amigo, eu sou o seu mentor. O amigo deixa você confortável nos seus erros. Ele vem e passa a mão na... não é isso mesmo que você quer? Vai em frente. Você está feliz? Não, o amigo faz isso. Eu não sou amigo, eu sou mentor. O amigo deixa você confortável no seu presente. O mentor te chacoalha para você ter o futuro que Deus tem reservado para você. Então, se por um lado você precisa do Espírito Santo, considere essa reunião como a mais importante. Eu já posso ver pelos olhos da fé, a reunião mais cheia do nosso ministério, essa reunião domingo de manhã. As pessoas vindo não para buscarem as bênçãos, mas para buscarem o abençoador, para estarem mergulhadas no Espírito Santo. E como é que você sabe que está cheia do Espírito Santo? É quando você tem paixão pela obra de Deus, quando você tem paixão pelas almas. Eu sou um apaixonado por almas. Eu tenho paixão por aquilo que Deus tem paixão. Deixa eu te dar um exemplo. A moça começa a namorar o rapaz. Ela nunca se interessou por futebol. E o rapaz é flamenguista doente. Não estou falando de você não, tá? O rapaz é flamenguista doente. Eu estou dando um exemplo. Aí a moça nunca se interessou por futebol. Ela sempre viu lá e tal. Mas é só a seleção brasileira para mim. Mas daqui a pouco, ela ama tanto o rapaz. Eles se casaram. E daqui a pouco, ela já passa a gostar daquilo que ele gosta também. Ela já passa a torcer pelo Flamengo também. Estão compreendendo? Eu estou citando um exemplo aqui. Quando você ama uma pessoa, você passa a amar o que essa pessoa ama também. Se você ama a Deus, então você tem que amar aquilo que Deus ama. E o que Deus ama são as almas.
as almas que estão caminhando com passadas largas para o abismo eterno. Eu falo isso e você já me ouviu dizer. Eu tenho orgulho, um orgulho santo dos nossos pastores. Cada um. E por quê? Eles nem sabem. Mas eu vou numa igreja, eu vou noutra, e de repente eu estou lá, e a lágrima rola na minha face. Eu fico louvando a Deus. Pelo pastor, pela pastora, pela dedicação, pelo empenho, pelo zelo, pelo cuidado, pelo temor que fazem a obra de Deus. Por quê? Porque nenhum dos nossos pastores fazem a obra para se darem bem, para encanarem a perna. Para se dar bem, eles poderiam estar fazendo qualquer outra coisa lá. É verdade o que eu estou falando? Eles fazem a obra para fazerem o bem. E por que eu falo isso com vocês? Eu tenho orgulho dos nossos pastores, porque eu já preguei igrejas e vários ministérios, que a pauta é a usura, a ganância. A pauta é farinha pouca, meu pirão primeiro. Nós temos pastores que fazem a obra, de repente, no estreito, mas com alegria. Está me ouvindo? Porque o que conta não é o que você faz, é para quem você está fazendo o que você faz. Tem alguém aí, não? Eu te dei esse exemplo outro dia. Se Deus enviasse aqui em Barreiras 2 anjos, um para varrer as ruas de Barreiras e um outro anjo para ficar na prefeitura dando cobertura ali em relação à administração municipal, qual dos 2 anjos estaria fazendo a obra mais importante? Fala para mim, irmão. Fala para mim, irmã. Os 2. Sabe por quê? Não é o que você faz, é para quem você está fazendo o que você faz, é que dá importância. Seja o que for que você fizer na obra de Deus, na casa de Deus, considere a ajuda do Espírito Santo, a parceria com Ele, e considere a necessidade de um mentor. O mentor vai te sacudir, vai te chamar a atenção. O mentor vai mexer com o seu orgulho para te lapidar, para você ficar mais humilde. Eu vou te falar uma coisa aqui. Alguém disse que a gente conhece uma pessoa quando dá poder para essa pessoa. Você já ouviu falar isso? Você conhece alguém quando dá o poder para esse alguém. Eu já entendo que tem a outra página. Você conhece uma pessoa quando você tira o poder que ela tem e coloca outra pessoa no lugar dessa. Aí você vê gente virar um Satanás. Ah, porque eu era o líder e me tirou. Ah, porque eu que era o ministro de louvor e colocou o Zezinho no meu lugar. É verdade o que eu estou falando ou não? Você conhece o nível de espiritualidade de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Não é quando você delega, mas é quando você tira essa pessoa e coloca uma outra pessoa no lugar. Aí pronto, aí manifesta. Tem gente que manifesta o chefe. É um problema. A gente precisa ser lixado, lapidado, trabalhado. Nós vamos ter muito tempo para contar para vocês a nossa trajetória. Um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus não acontece por acaso. Ninguém deita hoje e acorda amanhã. Todos nós estamos no processo. Amém? Eu vou contar rapidamente aqui para terminar. Nós éramos pastores auxiliares lá em Uberlândia. Auxiliares. Tinha o nosso pastor. O nosso pastor era um homem limitado. Limitado no vocabulário. Limitado na explanação. Nós veio, nós vai. E a agenda, a escala de pregadores era assim. Tinha culto quinta e domingo. Uma quinta eu pregava, na outra quinta ele pregava. Num domingo eu pregava, no outro domingo ele pregava. Alternava, ele colocava no boletim, na escala. E um dia aconteceu. Ele não me colocou mais na escala. Não tinha problema algum entre nós. E sem me dizer por quê. Aí tinha outra pessoa pregando, e outra pessoa pregando, e ele pregava, e outra pessoa. Aí passou 1 semana, 2 semanas, 1 mês, e as pessoas começaram a abordar a gente. E alguns falavam assim: ah, você não está pregando mais, a gente gosta quando você prega. O pastor não pode fazer isso com você. Aí o Espírito Santo colocou em meu coração a resposta. Eu disse: pode, ele pode fazer isso comigo, porque Deus está usando ele para me lixar, para me fazer mais humilde, mais humano, para bater o meu orgulho. Então ele pode fazer isso perfeitamente. Estão me ouvindo? E eu fiquei um tempo sem pregar, e as pessoas me cobrando. E eu dizia: não, Deus está usando ele para me lapidar, porque Deus tem coisas maiores para nós.
Eu sempre fiz a leitura desse modo. Você conhece uma pessoa, não é quando você coloca, é quando você tira essa pessoa da posição que você colocou. Aí você vê se ela de fato e de verdade é homem de Deus, é mulher de Deus ou não. Está me ouvindo? Sabe o que ele fez? Eu dou graças a Deus pelo meu pastor, que foi um instrumento de Deus para nos lixar, para nos lapidar. Aí ele colocou a gente para fazer um trabalho numa invasão. Lembra do Tubiacanga aqui, quando tinha o Tubiacanga? Era o Tubiacanga lá, uma invasão, barraco de lona, e etc e tal. Aí ele chamou a gente e falou, olha, vocês vão fazer um trabalho lá, aquele povo precisa conhecer Jesus. Mas o que ele queria? Tirar a gente do contexto da igreja, porque nós tínhamos preferências ali. Mas ele, para tirar a gente dali, ele falou, vocês vão fazer o trabalho lá. E nós fomos para lá. Tinha que pendurar um lampião no barraco de lona, porque não tinha energia. Era terra. Colocava os blocos e colocava a tábua para servir de banco para as pessoas sentarem. E a gente pregando e fazendo a obra com alegria. E o poder de Deus fluindo e salvando os pecadores, e enfermos sendo curados, endemoniados sendo libertos pelo poder do Espírito Santo. Aí sabe o que passou a acontecer? As pessoas lá da sede ficaram sabendo o que Deus estava fazendo lá. Deixavam de assistir reunião lá para ir para lá, sem a gente chamar. Vocês estão vendo como é que Deus faz? E quando foi para a gente vir para a Bahia, a oração de madrugada, Deus falou comigo, eu vou levar vocês para a Bahia, eu tenho uma grande obra para vocês na Bahia. Nós deixamos lá, nessa invasão, as pessoas com casas construídas, alguns com seus automóveis, e deixamos lá uma igreja construída, para a glória de Deus. Estão ouvindo? Nem tudo foram flores, e nem tudo são flores hoje também. Um pastor chegou para mim e falou assim, mas cadê o mar de rosas da obra de Deus? Eu falei, não, eu só estou sentindo o cheiro desse mar faz tempo e nunca chega nesse mar de rosas. É só batalha, é só guerra mesmo. E glória a Deus, né? É só lá na glória que vai ter o mar de rosas. Amém, gente? Então presta atenção, eu vou liberar quem precisa sair, mas o pessoal de frente, nós precisamos... eu vou fazer a oração primeiro, mas nós precisamos organizar os departamentos da igreja, redefinir as lideranças dos departamentos, porque Deus nos deu mecanismos para serem trabalhados, para que o perdido seja salvo e para que o salvo seja conservado. A nossa missão é esta, buscar e salvar os perdidos e conservar os salvos. Porque de repente a igreja, ela se torna como uma rodoviária. Tem muita gente chegando e tem muita gente saindo. A porta da frente é larga, mas a porta dos fundos é mais larga ainda. Então nós temos que atentar para isso. A gente precisa buscar e salvar os perdidos e conservar os salvos na presença de Deus, dando suporte. Amém? Vamos orar para despedir os que têm que ir. E lembrando que hoje, 19h, tá? Quem não pegou o formulário, veja ali o formulário. Quem não pegou o formulário para escrever seus planos, seus projetos para o novo ano. Hoje será a 4ª noite, nós estamos compartilhando revelações extraordinárias. Estou postando lá os videozinhos, lá os cortezinhos lá, tá? Para você se situar. Tem alguém que quer o formulário? Ou você quer pegar logo um pacote para convidar? Ah lá, o pacotão que tem lá. Vê esse pacote grande aí, dá logo um bocado para cada um aí, para poder convidar os vizinhos, os parentes. Vai lá, ajuda aí, gente. Pega muitos aí. Vocês estão lembrados que você não basta você não fazer o mal para ser uma pessoa má, você é mau, é má, se você não está fazendo o maior bem que as pessoas precisam, que é a salvação. Pega logo um pacote aí, gente. Você tem um tanto de gente no contexto da sua vida, hoje, amanhã, e a gente precisa alcançar os não alcançados. Então fique em pé, vamos orar. Pai eterno, nós te oramos. Nós te oramos, ó Deus, confiados não em nós, confiados não em nossa justiça, porque nós não temos nenhuma. A tua palavra diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia na tua presença. Nós oramos não confiados em nossa capacidade, mas a nossa oração é confiada no sacrifício do teu Filho na cruz do Calvário em nosso favor. Pai Celestial, eu compartilhei nesta manhã princípios elementares, verdades sagradas, para desafiar este homem, esta mulher, o rapaz, a moça, a de fato e de verdade se situar naquilo que de fato o Senhor planejou que a igreja fosse. A igreja não é um clube social. A igreja, ó Deus, não é um lugar de distração, de passatempos, de entretenimento. A igreja é o lugar em que as pessoas são impactadas pela tua palavra, em que as pessoas têm oportunidade de te conhecer como Deus Pai que o Senhor é, e conhecer o teu Filho como Salvador, e se relacionarem com o Espírito Santo. Pai, eu oro
Em nome do Senhor Jesus, fortaleça a fé e a espiritualidade de cada um de nós. Faz-nos, ó Deus, estarmos mergulhados no Teu Santo Espírito, no Teu propósito. Eu oro, profetizo que nenhum desses que estão aqui se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, Senhor, e nos ajude até o dia final. Eu peço, eu oro, leva de volta para casa esses que já vão ter que sair. Traga de volta hoje à tarde, 6 horas, na oração dos guerreiros da oração, 6h30, e também na reunião de hoje à noite, a 4ª noite na campanha Ano Novo, Vida Nova. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Tá, deixa eu falar outra coisa. Quem não está no grupo da igreja, procure alguém aí para colocar você no grupo, porque nós vamos ter um encontro de casais, tá? No aniversário meu e da Bispa Aurélia de casamento, 41 anos de casamento, tá? Então, é para casais casados, casais de namorados, quem mora junto, quem, entendeu? Casais. Agora tem que ser casal macho e fêmea, não pode ser casal macho e macho, nem casal fêmea e fêmea, porque não é casal. Gente, quem tem que sair, vai. Quem vai para a reunião aqui, pode chegar aqui para frente, que a gente